Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você vai acompanhar o Questão de Ordem, local para você conhecer o trabalho das comissões permanentes, das comissões especiais de vereadores e das comissões especiais de investigação, que fazem parte dos trabalhos do Legislativo cubatense. Serão 45 minutos de bate-papo com os participantes e integrantes das comissões e também os convidados. Neste programa, vamos conversar com o vereador Toninho Vieira, ele que é presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e também da Comissão de Indústria e Comércio. Participando conosco neste programa, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão, Geraldo Freitas. Ele que participa, vai estar batendo esse papo aqui neste Questão de Ordem. Senhores, sejam bem-vindos ao programa, vereador Toninho Vieira, Geraldo Freitas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, Márcio? Estou sempre à disposição aí do seu trabalho. Esse é um trabalho muito importante para a gente estar diretamente se comunicando com a população. Acho que é fundamental. Estou à disposição às suas perguntas aí. Geraldo. Também quero agradecer o convite e dizer que a associação sempre está presente e à disposição desse programa. Comissão Permanente de Indústria e Comércio. No momento de crise, no momento de desemprego, é necessário que se tenha expertise, inovações, buscar soluções e, de repente, redesenhar tudo aquilo que se conhece como sendo certo. Muitas vezes, rediscutir as formas de relacionamento. Relacionamento indústria-cidade, comércio, indústria, comércio, cidade. Vereador Toninho, à frente de uma das comissões mais importantes da casa, Indústria e Comércio, uma cidade que é tida como polo industrial. Como é que recebe essa presidência, estar à frente dessa comissão? Mais uma das responsabilidades nossa, né? Com muito orgulho, fui eleito pelos vereadores para ser presidente da Comissão de Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, né? Que é da Indústria e Comércio, que o pessoal todo comenta aí. É uma secretaria forte. No entanto, a situação que se encontra no nosso país hoje e o polo industrial da cidade hoje, Márcio, está numa situação muito complexa, né? O número de desempregado, até pelo fechamento de uma parte da Uzi Minas, né? A laminação quente e frio continua, mas a parte grossa ainda não está fora ainda do mercado aí, né? Infelizmente. É uma secretaria muito séria, mas precisamos ter um desenvolvimento melhor. Acho que o governo municipal ter várias atrativas com o polo industrial, principalmente também com comerciantes, né? Acho que comerciantes têm que estar numa situação muito complexa também hoje. Acho que começar a inovar essa questão do diálogo aí, né? O diálogo sério, o diálogo sustentável. Começar a ver qual caminho que nós devemos caminhar para poder gerar empregos, né? Eu acho que a pessoa hoje, a maior dignidade do ser humano hoje é emprego. É verdade, Geraldo? Se a pessoa não tiver emprego, não adianta você ficar dando cesta básica para ele. Não adianta você querer dar migalha para ele. Eu acho que o momento agora é dar emprego para as pessoas. Eu acho que tem sim saídas. Eu acho que precisamos trazer mais empresa para o nosso polo industrial. Que Cubatão tem energia, tem água, Cubatão tem espaço, tem toda a estrutura possível para que nós possamos trazer empresas de todos os tipos aqui para a região metropolitana, que eu acho que o polo industrial de Cubatão, mas nós atendemos toda a Baixada Santista e o estado de São Paulo também. Geraldo? Então, o Toninho falando sobre as empresas, a palavra mágica hoje, ela é emprego. Hoje não se consegue movimentar a cidade, fomentar comércio, fazer com que a indústria ande sem emprego. E quando a gente fala o emprego, tem que vir investimento dos governos do federal e governo estadual e municipal, porque as indústrias elas só vão, dar uma aquecida se elas tivessem esses investimentos desses governos, porque senão a gente não consegue. E aí aqui é onde gira o emprego, onde gira tudo. E agora, no momento, a nossa cidade ela passa assim por por uma mudança, o país, né? E a cidade ela está junto com isso. Então, por exemplo, hoje, se o governo municipal eles investissem em energia solar, que algumas cidades já estão fazendo isso, hoje trazia para a cidade um movimento em emprego, em dinheiro, em arrecadação, em tudo bem mais.
Nós estamos falando aqui de um polo industrial, perdão, vereador. Mas nós estamos falando de uma vocação da cidade. 1949, Cubatão se torna emancipada, logo depois recebe uma refinaria, a primeira refinaria, Presidente Bernardes de Cubatão, a primeira refinaria do país. Do país, em Cubatão, e daí começou-se a industrialização. Junto com a refinaria, vem outras empresas, outras indústrias, inclusive a siderurgia. Cubatão tinha uma vocação na área rural e, de repente, criou-se uma vocação na área industrial. Nós, de acordo com a situação do comércio, de acordo com a situação do país, a cidade sente as dificuldades ou então os benefícios de ser um polo industrial. Se vai mal a indústria, fica difícil para a cidade. Se vai bem a indústria, a cidade ganha com isso. A nossa vocação é essa, polo industrial. A cidade, essa crise que atravessa hoje o mundo e o Brasil, e na nossa cidade é uma das primeiras a ser atingida por ter uma refinaria, por ter uma Usiminas, por ter uma Henry Boarding, que gera energia. Sim. Então, se você pegar tudo isso aí hoje, o que mais fez a nossa cidade sofrer foi a Petrobras. Hoje todo mundo fala Usiminas, também fez com que a nossa cidade sofresse 3, 4 mil funcionários que estavam empregados lá, que nem todos eram de Cubatão mesmo, se você vê a Usiminas, empregava 1.000, 1.500 pessoas, 3.000 pessoas seriam na Baixada toda, porque se você... Moradores de Cubatão, sempre o número menor. Moradores de Cubatão não seriam os 3.000, porque se você colocar os 3.000 dentro de um ônibus, dariam quase... Vamos falar aí, 300 ônibus. Então, você calcular isso aí. Agora, a Petrobras, não. Se você falar com os gerentes do Banco Santander, quando a Tomé deu aquela caída que foi o início de tudo, 10 mil contas o Santander perdeu. 10 mil contas? 10 mil contas. 10 mil contas seriam 8 mil pessoas circulando dentro da cidade. Quando nós falamos dessa questão da greve... A Petrobras é uma grande responsável pela nossa cidade estar assim também, tá? Perdão, quando nós falamos da questão da mobilidade, eu lembro das greves que houve a paralisação. E nessa paralisação que se percebeu que a Avenida 9 de Abril e grande parte da cidade ficou tomada por ônibus que trazem os trabalhadores de outros locais para o polo industrial. Deus para se ter uma dimensão do que é realmente trazer a mão de obra de outro lugar, enquanto o cubatense passa por essa dificuldade. Agora também tem os reflexos, né? Quando parou os Minas, para a fábrica de cimento, porque ela trabalha com a borra do produto de lá, para do adubo, porque também trabalha com o produto de lá. Então tem uma engrenagem muito grande que isso aí. E a nossa cidade hoje, a realidade hoje da nossa cidade é trazer indústrias de fora, trazer indústrias para dentro da nossa cidade e fazer com que o comércio local gire. Porque hoje o social da nossa cidade ela acabou. Se você vê, não temos hoje à noite um pai que pega uma criança e vem para o centro da cidade. Porque não tem nada para você fazer no centro, não tem um local para você vir, não tem um atrativo. O que você faz? Você pega o teu filho e você vai para Santos, você vai para Praia Grande, você vai para outros lugares onde tem atrativo. Então, que tínhamos que criar, que era isso que a associação estava lutando, e que está ainda com o governo tentando fazer, revitalizar o centro todinho, repaginar ele, fazer com que os comércios montem mais comércios lá. Então, para trazer atrativo para as pessoas ficarem aqui, que o social de Cubatão não tem mais hoje. Mas você acredita então que o cubatense ele não é que ele deixou de frequentar, ou então ele só não está frequentando a cidade, ele procura diversão em outro lugar. Isso. Existe uma crise, mas o que agrava a crise na cidade é o fato de não ter opções de lazer. É muito simples, você pega aí o sábado, a sexta-feira à noite, o domingo, você vai em todos os shoppings, Praia Grande, Ponta da Praia e Gonzaga, o pessoal de Cubatão está todo lá. Mas porque não tem um atrativo na nossa cidade. O que acontece? Por que é um entendimento meu particular? Por que a cidade está do jeito que está hoje? A maioria dos governantes que entram aqui na cidade de Cubatão, foi isso que aconteceu. Eles parecem que fogem do polo. Eles se afastam do polo. Gente, qual a riqueza da cidade?
Vocação. A vocação total da cidade é o polo industrial. É um polo industrial, não tem outra forma. Nós precisamos criar mecanismos, Geraldo, para que trazemos empresas assim para cá. Para você ter uma ideia, quando fechou os Minas, que você acabou de falar agora, não fechou uma, duas empresas, fecharam 8 empresas. Porque dependia da matéria-prima da Uzi Minas. Então isso aí é uma cadeia que caiu de uma forma... foi derrubando tantas outras empresas, tantos outros pais de família desempregados, Márcio, para ter uma ideia, que ele hoje não tem condições, hoje os pais, para vir aqui no centro para poder nem passear. Ou seja, também, infelizmente, os governos, né, não querendo criticar, mas o governo municipal atual, vou falar dos outros e vou citar o atual, eles também não criam um mecanismo para gerar, para que o comércio alavanque o comércio. Você, quando você se torna, você foi eleito pelo povo, você tem que olhar para a tua cidade de uma forma diferente. Desde uma limpeza, de uma manutenção de um centro da cidade, que ele falou, precisa fazer uma inovação na Avenida 9 de Abril. Precisa. Nós temos um parque maravilhoso, que é o Pacaembu, que hoje está abandonado. Qual é os pais, qual é a família que virão para o Parque Anelinas? Hoje nós não tínhamos McDonald's. Nós não tínhamos McDonald's, que todo mundo tirava sarro de nós. Hoje nós temos um McDonald's. Você está certo? Mas qual o pai de família que tem condição de trazer o filho? Cara, número desempregado. Infelizmente. Mas assim, e também tem um outro agravante também, que o Márcio falou assim, não temos o polo, mas nós também recebemos agora, para você ter uma ideia, nós fomos contemplados com o MIT, tá certo? Município de interesse turístico. De interesse turístico. Então, nós temos uma outra via para a gente poder começar a trabalhar, mas depende de quem? Depende do governo, Geraldo. Então. Porque para a criação de emprego, quantos jovens hoje, inteligentíssimos, que vão sair de Cubatão, os pais fazem o maior sacrifício para poder pagar a faculdade, para poder estudar lá fora, que não consegue, aqui em Cubatão também não tem uma faculdade para que eles possam ter um ensino qualificado, então eles saem lá para fora, poxa, eu acho que se você fizer começar a criar, nós temos o Perequê, temos o Pilões, Água Fria, nós temos vários, tem a Serra do Mar, criar emprego para os nossos jovens também, aí sim o comércio vai começar a ter um ganho, tem essa parte também. Toninho, mas assim, hoje o que a gente tem de estrela aqui, é o McDonald's, não temos outra coisa, mas só ele é muito pouco para que arraste as pessoas para o centro da cidade. Por exemplo... Você tem um restaurante da Tia Jô também. Também, Peraí, também a Tia Jô também. É que nem quando eu falo assim, não adianta a gente fazer a avenida e não ter um gestor para a avenida. Não adianta a gente fazer o Parque Anelinas e não ter um gestor do Parque Anelinas. É isso aí. Não adianta você reformar a Praça Princesa Isabel, deixar ela a coisa mais linda e você não ter um gestor na Praça Princesa Isabel. Então, cada local tem que ter um gestor. Que nem eu até outro dia comentei isso com o próprio prefeito. A SIC, ela por exemplo, se fizesse uma concessão de uso, a SIC administrar o Parque Anelinas, por exemplo, a gente ia ter lá manutenção, a gente ia pôr brinquedos, a gente ia pôr... Saía da mão deles. Ia colocar, ia ter cantinas, ia ter o que comer Ia ter dentro. cantinas lá dentro, ia ter lojas. Então, mas isso teria que vir para a mão da associação, seria da prefeitura e fazia uma administração PPP, né? junto com ela. Você entendeu? Porque precisa de uma manutenção. Eles não têm um gestor. Quem é o gestor do Parque Anelinas hoje? Não existe. Você acredita, então, que uma composição junto com a SIC daria dinamismo à manutenção do parque? Isso, quando eu porque falo a SIC tem... uma ideia da quando SIC, eu falo né? a SIC, pode ser uma entidade Sim, forte, mas usamos a SIC como exemplo. Eu falo a SIC como exemplo, Como porque exemplo. ela tem, no estatuto dela, ela pode gerir um pobre público, né? E é lógico, ela teria um maior dinamismo Sim, em relacionado à porque administração pra você daquele ver, próprio não e seria manutenção. tudo de graça, porque eu acredito que tem que fazer igual as outras cidades, que é bom a gente tem que copiar. Você vai lá no orquidário, você paga para entrar. Você vai no horto, você paga para entrar. Você vai no aquático lá, você paga para entrar. Então, pagaria ali uma taxinha mínima. Mínima, né? R$1, R$2. Criança até tal idade não paga. Para quê? Para que você tenha uma gestão ali boa. Porque ali dentro você tem esporte, ali dentro você tem diversão, você tem comércio, você tem cinema, você pode montar ali um tipo de alguns animais que estão jogados lá no Cutiapará. E, como era antigamente o nosso parque. Você poderia fazer um parque de verdade, mas não só com
o poder público, porque o poder público ele não tem condições mesmo, a gente percebe, de cuidar de tudo. Porque assim, a nossa cidade ela foi muito massacrada até hoje. A nossa cidade foi massacrada, ela foi tirado tudo que tinha, o que não tinha e é quebrado tudo. Então, cada local hoje, ele precisa de um gestor. Por exemplo, está ficando do lado do CRIO, está ficando bonito ali, não está? Tá. Pita. Nós temos que ir para o intervalo. Temos que ir para o intervalo. Uma coisa com o Geraldo aqui. Na volta do intervalo, a gente começa com a discordância. Então, pode ser? Beleza, ótimo. Questão de ordem vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, recebendo o vereador Toninho Vieira, ele que é presidente da Comissão Permanente de Indústria e Comércio e também Finanças e Orçamento. 2 comissões. Presente o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão, Geraldo Freitas. Bom, já começamos, no primeiro bloco a gente encerrou com a discordância. Vou deixar o Geraldo concluir, então o vereador Toninho fala sobre o que discorda. Então, Geraldo. Eu estava falando que do Pita. O Pita, por exemplo. Do Pita não. Não é do Pita. Do ginásio Pita. Do ginásio lá que terminaram agora, eu não vi por dentro, mas aparentemente parece que está terminado, bonito. Mas se não tiver um gestor, eu estava falando de gestor, se não tiver um gestor para que cuide daquele parque, daquele próprio público, né? Não vai funcionar, daqui a pouco ele está destruído. Se você fala um administrador. Isso, quando a gente Mas geralmente tem, né? Acho que no organograma tem. O organograma tem, mas hoje, infelizmente, até que eu ia dar uma discordada com ele, posso iniciar uma discordada aí? Posso aproveitar, Márcio? Pode. O que acontece? Claro. O Geraldo, ele acabou, peço desculpa até te interromper naquela hora, do primeiro quadro, lá no final do primeiro quadro, o que acontece? Quando você alega que Cubatão foi massacrada pelos governantes anteriores, concordo plenamente. Agora, você falar para mim, Geraldo, que hoje o governo municipal hoje não tem condições de manter gestão desses próprios públicos é um equívoco, porque nós temos recursos para isso. Porque o governo municipal hoje, quando ele entrou em 2017, vou até mostrar para você, que talvez você não saiba disso, porque ele já entrou em janeiro falando em verdade para a população, falando que caiu a arrecadação do município de Cubatão. Márcio, vou aproveitar esse momento. Já entramos na Comissão de Finanças e Orçamento. Já entrando direto aí. Comissão, porque eu estou aqui, Geraldo, esse aqui, ó, é a entrega do quadrimestre, final de 2017. Final de 2017. Quero que a população entenda bem aqui. Eu acho que umas 3 vezes eu já coloquei essa situação aí. Pra você ter ideia, está aqui, não é eu que estou falando, não. Esse aqui é, Prefeitura Municipal de Cubatão. Nós entramos em janeiro de 2017, com a dívida de 307 milhões. Sabe qual foi a dívida que nós entregamos em janeiro de 2018, que nós pegamos agora em janeiro de 2018? 274 milhões. Nós recebemos mais de 1 bilhão. Para onde foi essa conta? Para onde foi esse recurso? Você tem visto ser feito alguma coisa na nossa cidade? Por exemplo, a manutenção do parque que nós estamos falando tanto, uma manutenção na Avenida 9 de Abril para poder trazer recurso para a cidade, para começar a trazer movimentação para a cidade. Um perequê que está lá abandonado, você tem feito alguma coisa? Os buracos da cidade, o que eu quero falar para você? Existe recurso, não temos gestor. A minha discordância com você é que nós temos capacidade sim, Geraldo, de a gente gerir sim essa PPP que você falou agora, a pública-privada, o comércio, junto com a prefeitura, entendeu, Márcio? Trabalhar em um parque e fazer uma gestão dela, parabéns. Agora, a gente tem condições sim, tanto financeira, infelizmente não temos governo capacitado para poder fazer as coisas acontecerem, como todos os outros governantes fizeram antes. Nós estamos sendo engolidos novamente, massacrados novamente, nesse governo agora. Quero falar isso publicamente. Tá? Para você ter uma ideia, você está falando em gerar emprego. Olha só, Márcio, em novembro, entrei com requerimento, nós temos a Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, que é de indústria e comércio que o pessoal, todo mundo fala aí. Eu entrei com um requerimento pedindo a criação da Secretaria Troca, só Troca. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia e Inovação. E também com a criação de um fundo municipal, porque as secretarias estaduais e federais têm um fundo deles lá, Márcio, que eles mandam recursos para a secretaria. Para quê? Para a gente usar em tecnologia. Para quem? Para os nossos jovens. Para a gente começar a capacitá-los.
Você está me entendendo? Deixa eu só interromper. E até Então, na hoje- verdade, e até hoje não seria foi- mudar o nome, seria uma adaptação no conceito dentro da mesma secretaria, mudar esse conceito, começar a criar o fundo. para criar assim, uma condição de receber o fundo. verba. Exatamente, criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e a reativação até do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Geraldo, isso não foi feito, é uma coisa básica. O que eu quero falar para você aqui, para os ouvintes aí do programa, até para o Márcio também, que é uma coisa básica, foi feito um requerimento em novembro. Isso não foi feito, já era para nós estarmos avançando em cima disso, Geraldo. O comércio está na forma que está, o que está faltando, Geraldo? É gestão. Vamos começar a fazer melhor. Porque às vezes as pessoas falam, pô, Toninho está muito crítico. Eu não estou crítico. A gente tenta ajudar. Mas se quem está do lado de lá não quer ouvir, nós não vamos... O comércio está fechando por quê, Geraldo? Porque também não estão te ouvindo. Não estão ouvindo vereadores. Você está me entendendo? Então não adianta a gente tentar aqui cobrir como é que fala lá? Tapar o sol com a peneira? Não adianta a gente fazer tudo isso. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. Em que sentido, Geraldo? Eu acho que sim. Um governo fala assim, comércio, vamos aqui. Ele fala assim, eu não tenho pessoa capacitada, porque recurso ele tem. Recurso tem. Eu não tenho uma pessoa capacitada para administrar o Pacanelinas. Aí ele vai lá, faz uma parceria, que vocês devem ter pessoas capacitadas lá para poder gerir o Pacanelinas. Você entendeu? Eu discordei de você em que sentido? Nós não podemos deixar bem claro para a população. Cubatão não caiu a arrecadação em 2017, Cubatão não caiu em 2018, não vai cair em 2019 e não vai cair em 2020. Geraldo, precisamos de que façam gestão da nossa cidade. Nós estamos sendo engolidos novamente. Quando nós falamos aqui em atrativos para o centro, em dificuldades financeiras, nós estamos falando do quê? Na falta de emprego? É isto? É isso aí. Também. Porque, na verdade, é o emprego que, sem o emprego, não há o recurso para se gastar, para se adquirir Por bens. que é tão importante a cidade investir no comércio, ajudar o comércio? Porque, assim, hoje, quando acaba o emprego nas indústrias, diminui, né? Não acaba, diminui o emprego nas indústrias, quem é que emprega o filho daquele que ficou desempregado? É o comércio. A esposa daquele que está desempregado é o comércio. Tanto é que o comércio ele tem escassez de pessoas para trabalhar quando a indústria dá muito emprego. Verdade. E quando ela diminui o emprego na indústria, aumenta a procura de pessoas para trabalhar no comércio. Essa questão do comércio, Geraldo, é certo dizer que o comércio emprega mão de obra que não é qualificada? Ou seja, as pessoas que não têm uma qualificação acabam encontrando... Não é tão certo assim. Porque também emprega essas pessoas. Mas é necessário uma mão de obra mais qualificada para o comércio atualmente. Hoje você emprega... Hoje eu tenho meninas que estão trabalhando na minha cantina, que elas têm logística, elas têm curso de contabilidade, mas elas não têm oportunidade nesse ramo, elas vêm para a gente e a gente aproveita elas muito bem. Mas é necessário se preparar uma mão de obra específica para o comércio? Sim, para atendimento? A SIC está preparando, Toninho, a SIC está preparando, agora, vamos falar, de agosto em diante, um curso para padeiro, confeiteiro, barman e garçom. A SIC está preparando... Está preparando esses cursos. Junto com o Sebrae, a gente está preparando esses cursos. Por quê? São cursos que as pessoas trabalham rápido. Por exemplo, o garçom, todos os eventos que tem precisa de garçom. Então ele faz um bico e arruma um dinheiro. O barman, a mesma coisa. O barman é a mesma coisa. O padeiro, hoje, é raro a padaria procura padeiro e ela não tem. Eles estão trabalhando com congelado, pão congelado, porque não tem padeiro para trabalhar. E o confeiteiro é a mesma coisa. Então, a gente está pegando essa mão de obra para treinar essas pessoas que querem trabalhar, que estão desempregadas. E essas pessoas que estão desempregadas, que vão fazer o pão, são pessoas que são qualificadas em outra área. Eu digo qualificação no próprio comércio, como atender o cliente, como se portar com o cliente, como receber o cliente. A gente tem esse treinamento. Tu tem esse treinamento? Tem. Porque foi dado agora há poucos dias, nós demos uma palestra sobre isso aí, até quem nos ajuda nisso aí é o Costa Mar.
O bistrô, né? O Birô Costa Mar. Virou, Você tem uma ideia de, não interrompendo, vereador, tem uma ideia de número de empregados, o número de vagas de emprego no comércio que são ocupadas hoje? O comércio emprega 2.000, 3.000, 4.000? Hoje o comércio deve estar empregando aí aqui na cidade em torno aí de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas? Nós temos 8 mil CNPJs na cidade. Se cada um tiver um empregado, então você faz aí uma formalmente uma pode ser, agora tem um informal, né? Tem um informal, ainda que nem hoje pizzaria emprega o motoboy, emprega o entregador, entrega o pizzaiolo. Então, se você os deliveries, né, empregam bastante. Delivery, que nem hoje, muita gente, Cubatão ele acaba sofrendo um pouquinho também por causa disso. Quem ficou desempregado, que nem eu desempreguei 20 pessoas, né? Você, na sua cantina? De 2 anos para cá, foram 20 que desempregaram. Essas 20, tem 10 que estão fazendo salgados para festa, para entregar em casa. Que aprenderam lá no Que aprenderam lá, outros fazem marmita, outros... Então, esse informal, ele atrapalha um pouquinho o comércio, mas também a sobrevivência deles. Você não é contra esse... Eu não sou contra porque é sobrevivência, tem espaço, O sol nasce para todos, tem né? espaço para todo mundo. O sol nasce para todos. Mas eu quero parabenizar aqui, Márcio, o Geraldo, pela essa iniciativa junto ao Sebrae, para poder estar trazendo, ensinando, né? Alguns jovens, como a maioria deve ser jovens, né? Deve ter também pessoas na idade média lá também, né? Tem todas as idades, Sim, né? porque, pra você ter uma ideia, Márcio, se você tiver uma menina numa lojinha, quando você chega e ela não saber te receber, o impacto é muito grande para o comerciante. Tanto negativo como positivo, né? Ele tem que ter aquela jogo de cintura, daquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite, falar, trazer o cliente mesmo, né? Então ali, acho que até as lojas, a própria Calan, a Calan, os funcionários são altamente qualificados. Você entra lá, os caras já colhem você de um jeito e falam, tu tem que comprar na loja. Você sabe o que aconteceu? A nossa cidade, ela passou por uma parte que era assim, você abria às 6 horas da manhã, você não pegava qualquer pessoa para atender porque era muita gente na cidade. 6 horas da manhã já tinha gente, o ônibus para todo lado, o pessoal que trabalhava na indústria, coisa. Então você não conseguia atender todo mundo. E no almoço, na janta, era não só o meu comércio. Quando chegava sexta-feira, o pessoal entrava nas lojas, comprava tudo o que tinha, ia embora para sua cidade. Na segunda de manhã eles estavam de volta. E a nossa cidade passou por uma transformação, o comércio passou por uma transformação, que é assim, acabou isso. Então, o que nós temos hoje? Que atender bem a pessoa de Cubatão, porque é o morador daqui e é o cara que está gastando no nosso comércio. Você entendeu? Ou seja, é o seu cliente fixo. Então, esse cliente fixo, você vai ter que ensinar os nossos funcionários a atender bem para que eles voltem sempre. Vou dar uma notícia ruim para ele. Notícia ruim. Uma notícia ruim para ele. Para ele e para todo mundo que está assistindo. Para todos, né? Infelizmente, tem uma empresa que é a Vale Fertilizantes. Ela foi dividida aí no país e aqui na Baixada Santista aqui, em Cubatão, a Vale tem aqui 4 unidades em Cubatão. Ela foi comprada pela uma parte Mosaic e outra parte VLI. Não, Iara. A Iara. Só que a parte de administração, que são mais ou menos equivalentes, se eu não me engano, 200 pessoas, que é da Mosaic aqui em Cubatão, a Mosaic, ela comprou em todo o país as unidades da Vale Fertilizantes, da Vale. Como ela comprou, Márcio, ela não tem nada aqui em Cubatão. Ou seja, não sei se a maioria da cidade, mas 70% a 80% é da cidade de Cubatão. Perderão o emprego. Você está me dizendo agora. Que as unidades Mosaic, que estão aqui, a Mosaic não comprou nenhuma delas aqui? Não comprou nenhuma delas, mas ela tinha uma parte de escritório aqui, ou ela vai ter que mudar isso. Que ela vai levar para Minas Gerais, esse escritório, que tem uma unidade lá em Minas Gerais, e a maioria dos empregados que estão aqui, lotada aqui nessa unidade, podem perder a vaga de emprego. Perderão, infelizmente, né, eles perderão quase 200 pessoas desempregadas. Mais uma vez, eu estou falando, mais uma empresa perdendo... Nós falamos aqui dessa questão da indústria e comércio, vereador. Eu vou entrar numa colocação referente o que acontece quando uma empresa desobedece à lei, né, uma das leis principalmente voltadas ao meio ambiente, e isso acaba ocasionando multas, né? As empresas são multadas.
esta multa, embora a agressão, o crime ambiental tenha acontecido na cidade, essa multa ela não vem para a cidade, essa multa vai para o Estado e é distribuído aí de forma onde o Estado achar que lhe convém. Cubatão foi um celeiro de muitas coisas, de atletas, um celeiro de personalidades, mas também podemos dizer que foi aí um laboratório para muitas outras coisas. Exatamente. Vivemos um momento em que a cidade sofreu com a poluição, aprendemos com isso, crescemos em questões ambientais, em defesa do meio ambiente. A Serra, houve momentos em que as pessoas imaginavam que ela viria abaixo, houve uma restauração, né? Houve essa questão dos plantios que aconteceram, e a cidade, que foi o berço de tantas coisas, também foi o berço de muitas ações dentro das leis ambientais. Porém, tudo aquilo que acontece de degradação ao meio ambiente, não só aqui, em demais cidades, a cidade em si, ela não é beneficiada. O recurso vai para o Estado. Mas a resposta no próximo bloco. Próximo bloco. Vamos dar um rápido intervalo. Questão de ordem. Volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem, recebendo o presidente da Comissão de Indústria e Comércio, como também presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, vereador Toninho Vieira, e o nosso convidado também, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão, Geraldo Freitas. Bom, meio ambiente, multas, dinheiro, verba, não fica para o município. É uma das coisas que eu ia comentar. O que acontece hoje, Márcio? Vou dar um exemplo não tão distante. Aquela empresa que pegou fogo ali na Lemoa, Ultracargo, teve um impacto muito grande para os pescadores aqui da região aqui do município de Cubatão. Por que Cubatão não consegue buscar esses recursos? Até a CETESB multa um monte de empresas aí por causa do meio ambiente e não existe uma regulamentação dentro da Secretaria de Meio Ambiente para poder cobrar esses recursos. O crime é aqui. O crime é na cidade. Por que eu tenho que mandar para o governo do Estado, o governo do Estado direcionar esse recurso para onde? Por onde está indo esses recursos? Por onde está indo esse estaque aí da vida aí? Esse é um assunto muito sério. Nessa legislação agora, Geraldo, quando nós entramos agora, já foi montada uma SEV para justamente buscar esse recurso. O presidente, se eu não me engano, não tenho certeza, parece que era o vereador Sérgio Calçados, e foi buscar esse recurso. Está na mão da Secretaria de Meio Ambiente para ver, porque a Prefeitura de Santos, Secretaria de Meio Ambiente de Santos, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano ganhando mais de 2 milhões ou mais. Nós temos, só não interrompendo, vereador, nós temos uma outra ação que vem da década de 80, que por parte de mineração por parte das indústrias, que é esta ação, né, que foi ganha, né, e que na verdade vai ser aberto esse recurso para inúmeros projetos vindos de todos os outros lugares. É uma ação ganha do município. Ganha o que aconteceu no município. O Exato. Polo Industrial de Cubatão foi penalizado. Porém, nós temos aí dificuldades sociais, dificuldades de desenvolvimento, precisamos empreender, precisamos melhorar o recurso que poderia estar sendo utilizado no município por uma questão de legalidade, lógico. E o que é isso aí, Márcio? E o que é isso? São os governantes que passaram, Geraldo, pela nossa cidade. Os governantes que não conseguiram entender que os taxas da vida que existe aí junto às empresas, as multas que existem na área de meio ambiente, tinha que ser criada uma regulamentação para poder cobrar essas. Por que a CETESB vai lá e multa e esse recurso vai para onde? Vai para o governo do Estado faz o que eles acham que tem que ser feito. Eu acho que há um equívoco muito grande em relação a isso aí. Para a gente poder, eu acho que se eu não me engano, a CETESB só se instalou em Cubatão depois da época na Serra do Mar, que viram que o impacto da Serra do Mar era muito sério, aí se instalaram uma sede aqui da CETESB na nossa cidade, Márcio, e aí a partir daí até hoje tem a CETESB, mas todas as multas que há, Geraldo, elas não é tratada dentro da cidade. E hoje as multas seriam importantes por quê? Nós temos um MIT aí, hoje não temos condições hoje de ir buscar os recursos, mais ainda, né? Para começar a investir no turismo. Meio ambiente e turismo, eles trabalham junto, é uma criação de emprego impressionante, como qualquer cidade do interior, Geraldo, só para não... Qualquer cidade do interior hoje vive apenas do turismo.
Tá, então, o que eu queria falar? Falta montar dentro da prefeitura, não sei se eu vou falar correto, montar dentro do poder público, por exemplo, foi multado uma empresa, não vamos falar nomes, foi multado. Aí, imediatamente, esse gestor, essa comissão já iria na empresa para que a empresa e a própria prefeitura cuidasse de um TAC para esse dinheiro ficar por aqui. Você entendeu? Então você teria que ter uma secretaria que cuidasse disso, A secretaria tem que cuidar disso. Então ela já ficava antenada, foi multar tal empresa, pronto, já vamos abraçar isso. Então começava a funcionar. Você, mudando um pouquinho, você falou de turismo. Eu tenho como exemplo a cidade de São Roque. Sim. Uma cidade que vive do turismo e passou pelas mesmas dificuldades que hoje passa a nossa cidade. Porque ela tinha a Brasital, que fazia talheres, que é uma fábrica alemã, que foi embora por causa de um prefeito que teve lá. Ela tinha a Juride, que fazia lona de caminhão, que foi embora. Ela tinha a Carambeí, ela tinha várias empresas que trabalhavam lá. E ela passou pelo mesmo... Apareceu um prefeito maluco lá, tirou todas as empresas da cidade e ela passou a ser turismo. Tá, mas se você vai lá na cidade, teria que ser feito aqui igual. Nós temos lugar em Cubatão, a coisa mais linda para o turismo. Só que para iniciar o turismo, todo mundo fala, vamos começar em Cubatão no turismo. Precisa de segurança, que Cubatão não tem. Precisamos de melhorar o comércio na cidade, a avenida da cidade, os parques e as praças. E os hotéis. Então, porque nós não temos hoje como receber o turismo aqui em Cubatão. Temos que fazer esse impacto na cidade e fazer um pacto, que foi o que a gente fez no início da minha gestão na SIC. Fizemos uma audiência pública, um pacto para o melhor do comércio na cidade e que nada avançou, ficou nisso. Você entendeu? Então, para o turismo começar a funcionar na nossa cidade, nós precisamos de várias coisas. Nós precisamos de ter os alunos na escola, nós precisamos de ter... uma bela cidade para mostrar. Uma bela o Geraldo está chegando aonde que eu quero. Eu estou adorando isso. Nós temos que ter os alunos nas escolas, nós temos que ter o esporte funcionando, nós temos que ter a saúde funcionando. Como é que você vai receber turismo se você não tem a saúde funcionando direito, se você não tem segurança, não tem uma guarda municipal, ou se não for a guarda municipal, que seja a guarda delegada, né? A delegada que tem aí. Operação delegada. A operação delegada, e uns parques com gestores, a avenida bonita, porque senão não funciona. Você está começando pelo... Vamos falar... O carro na frente dos bois. Hã? O carro na frente dos bois? Isso, então... Geraldo, eu vou falar um negócio para você aqui, Geraldo. Eu acho que tem que ir por partes, mas assim, teriam que ouvir a gente teria que poder participar de tudo isso e trazer algumas ideias, que a gente temos pessoas boas aqui. Tem a comissão aqui, se conversa, que já está ouvindo, Geraldo, já é um começo. Deixa eu te falar um negócio. Meu amigo, meu irmão, você é o presidente de uma área hoje, do comércio, que mais está sofrendo hoje. Você tem ideia? Quantas lojas você tem ideia que já fecharam aí? Por quê? Hoje fecharam 49. Não, até hoje 49 dentro de um ano e meio. Dentro de um ano e meio. Há um ano e meio que esse governo municipal assumiu e ele não faz nada na cidade, Geraldo. Nada que aproveite. Nós estamos com a arrecadação mais de 1 bilhão em 2017. Não foi feito nada que avançasse para que realmente a cidade falasse, poxa, aquele governo, eu sou um cara eu tento ser muito correto, Geraldo. Se tivesse realmente feito algo diferente para a nossa cidade, Márcio, eu falaria. Mas recebeu mais de 1 bilhão, nós estamos no meio do ano de 2018, ainda não se fez nada. Estão falando só apenas na reabertura do hospital. Como que um governo, Geraldo, que nós estamos com o número de desempregado maior na cidade, já estava. Ele entra, ele vai lá e fecha o hospital porque ele quer fechar o hospital. Perderam 540 pessoas, foram mandadas para as ruas. Ele vai lá, fecha uma Cursan completamente, que até trouxe nós acreditamos que estava correto aquele projeto que nós assinamos aqui, fechamento da Cursan, que agora recebemos a notícia que foi um equívoco, o fechamento da Cursan, que também tinha 540
pessoas aqui da nossa cidade, como ali eu acho que 95% é da nossa cidade. Qual é o comércio que vai aguentar essa estrutura se o próprio governo, Márcio, municipal, vai lá e tira o desemprego, desemprega as pessoas, tira o emprego do pai de família. Você quer ver um Como exemplo? que nós vamos, como que o comércio na vida, você está falando para mim assim, ó, nós precisamos, peraí, ter a cidade limpa, não temos. Nós precisamos arrumar as praças, não conseguem. Nós precisamos arrumar, dar uniforme para nossos jovens, não tem. Nós precisamos comprar material para nossos jovens, não tem. Nós precisamos arrumar as ruas da cidade, não consegue. Mesmo com o Reuters, que elevou ainda mais o Reuters, se eu não me engano, a previsão era 40 milhões, que até o secretário falou já para nós, agora foi para 60 milhões só dos royalties. Então, Geraldo, precisa sim, que você falou aí agora, parabéns. Precisa fazer algo, mas iniciar, Geraldo, é o mínimo. Então. Você vai na avenida hoje, que você é comerciante, que eu acho que você deve ser muito cobrado, como o vereador também é cobrado. Nossa. A limpeza, Márcio, a limpeza da cidade que não é feita. Ó, sim, Geraldo. Eu ia falar assim, quando a gente fala no esporte, aí fala, pô, o cara é do comércio, o que ele tem que ver com o esporte? Tudo. Porque assim, quando, por exemplo, a gente tivesse aí treinando, pessoal treinando corrida, o pessoal na natação, coisa, o que acontece? Tinha gente na rua que vinha treinar e que gasta no comércio. Comprar um short no comércio, comprar um biquíni no comércio, comprar uma prancha para nadar no comércio, comprar um skate. Então, se tivesse o esporte funcionando, nossa, nós estávamos... girar o dinheiro aqui dentro, né? Gira o dinheiro na cidade. Exatamente. Então, tudo a gente gira dentro da cidade. Exatamente. Não tem jeito. Bom, nós estamos falando aqui, o vereador comentou da Cursan, Companhia de Saneamento de Urbanização, né? Companhia de Urbanização e Saneamento. Saneamento de Cubatão. O senhor foi presidente de uma comissão especial de inquérito, que foi esse ano ou ano passado? Esse ano, né? Não, foi o ano passado. Que fechou. E houve um relatório que foi apresentado e aprovado aqui em plenário, e esse relatório seguiu para o Ministério Público. E o que o senhor entendeu naquele momento? Exatamente. Foi aberto, após o fechamento, foi alegado pelo governo municipal que havia uma dívida de 120 milhões na Cursan. Se há essa dívida, o que nós entendemos aqui? Poxa, vamos abrir uma SEI. Quem criou essa dívida? Do que é essa dívida, né? Exatamente. Como foi criada também, né? Então, o que nós fizemos, Márcio e Geraldo? Nós abrimos uma SEI, chamamos... até na época do governo Clément, o superintendente que estava lá, o presidente que estava lá. Até na época do Clément, Márcia Rosa e do governo atual agora, que está aí agora. Fizemos um relatório, já enviamos para o Ministério Público, tá? O relator era o vereador, era o presidente, mas o relator direto era o vereador Wilson Pio. Ele já enviou para o Ministério Público. Vou até tentar ver por que não tivemos nenhum feedback sobre essa questão aí. Mas o pior disso tudo, recebemos agora o Tribunal de Justiça de São Paulo agora, recentemente aí, que foi anulado aquela diretoria que fez o fechamento. A atual diretoria. A atual diretoria. E dessa forma até hoje, mesmo que o governo pode ter recurso, mas aí hoje os trabalhadores, Geraldo, eles podem já entrar com recurso para poder ser reativado dentro da empresa e receber ainda, ser ressarcido pelo período que ele ficou fora da empresa. Com o não reconhecimento na justiça dessa diretoria atual, todos os atos dela se tornam nulos. E a interpretação de muitos juristas, o pessoal, muitos advogados, muitos causídicos, né, é de que, na verdade, isso vai retroagir ao início de tudo, ou seja, o primeiro dia da gestão da nova administração da Cursan, e com isto as demissões não poderiam ser feitas, perdem a validade. Então essa é uma das discussões, é óbvio, é uma decisão em segunda instância, o desembargador deu essa decisão não reconhecendo a Cursan, e isto vai fazer com que a administração recorra dessa decisão. Ainda temos algumas instâncias, foi o que o vereador falou, ainda temos algumas instâncias aí, mas é um problema muito sério. Uma das coisas que eu quero deixar, um dos maiores equívocos que eu fiz aqui nessa Câmara Municipal é ter assinado favorável ao fechamento da Cursan. Foi um dos maiores equívocos da minha vida, politicamente falando, em ter acompanhado o governo nessa questão. Tem outros equívocos, né? Mas esse é um deles que eu acompanho nesse governo que está aí hoje. E você sabe que a associação
desde do início, a gente sempre foi contra o fechamento. A gente achava que tinha que buscar, e chegamos a comentar isso, a solução igual foi feito com o Santos, que na época a Prodesan, né? Era isso? Ela congelou, ela fez um congelamento, ela não fechou, ela fez um congelamento, todo mundo que era, porque é mista, tem alguns concursados, né? Tem uns concursados. Então, o que é o caso da eram, Cursan também. isso, o que eram concursados continuariam e o restante, que eram cargos de confiança, que a maioria era assim, eles dispensavam e ficava congelada, e ela ficava prestando serviço. Então, Condesave agora, que é de São Vicente, estava na mesma situação, alegaram que estava, desculpa estar te cortando, está na mesma situação da Cursan e hoje está lá funcionando, porque o gestor que está lá, exatamente, o gestor que está lá de São Vicente falou, não, vou mandar ir lá, se eu não me engano, Geraldo, se eu não me engano, tenho certeza, é quase 1.000 funcionários lá. Desculpa estar te cortando. Não, mas você falou bom da Condesave, eu estou colocando a Condesave também, que é recente também, né, Márcio? Sim. Bom, senhores, estamos chegando ao final do terceiro bloco. Como eu disse lá nos bastidores no início do programa, é um programa com 3 blocos de 45 minutos, mas quando a gente começa o debate, as colocações, o tempo voa, né? O tempo voa e a impressão que a gente tem é que foram menos que 45 minutos. Porém, são 45 minutos de diálogo. Bom, agradecendo a participação do presidente da SIC, Geraldo de Freitas, agradecendo também a participação do vereador Toninho Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e também da Comissão de Indústria e Comércio. Agradecendo a toda a equipe da TV Câmara, que por trás das câmeras faz esta TV que chega até você. E principalmente agradecendo a sua audiência. Permaneça na nossa programação. Lembrando sempre que todo o nosso conteúdo você também pode alcançar nas redes sociais ou no nosso canal no YouTube. TV Câmara Cubatão no YouTube ou TV Câmara no seu Facebook. Continue na programação e até o próximo Questão de Ordem.